A paz do Senhor, graça e paz. Enfim, sinta-se saudado. Estamos começando mais um Momento EBD. Momento esse que tiramos para refletirmos um pouco mais sobre a palavra do Senhor, tendo como canal a revista da nossa querida Escola Bíblica Dominical. E nesta oportunidade traremos a lição de número 6, o livro de Esther, que será lecionada no dia 11 de agosto de 2024, próximo domingo. Nessa lição nós aprenderemos que o nosso Deus é o Deus do impossível, que ele é apto para agir em defesa de seu povo em qualquer situação ou momento da história, que Deus nunca será surpreendido pelo meu ou pelo seu problema, e que antes dele surgir, ele já tem uma solução, ele já sai em nossa defesa. Lembremos do que ele disse a respeito da vinda de Cristo, que este morrera, melhor dizendo, antes da fundação do mundo, ou seja, antes mesmo de o mundo ser fundado, Jesus Cristo já tinha morrido na mente, no tempo de Deus, porque já havia acontecido, ou seja, como uma forma de mostrar que ele se antecipa, melhor dizendo, aos problemas. Ele já tem uma resolutiva antes mesmo do meu ou do seu problema acontecer. Por isso, nossos problemas jamais serão maiores do que o nosso Deus. E ao final desta lição, deste vídeo, deste momento, eu gostaria de lançar um desafio a você. Então fica aí até o final para você descobrir que desafio é esse, fora o fato de aprender ferramentas importantes para o seu dia, para você desenvolver a sua fé de modo saudável e para você crescer cada vez mais e galgar cada vez mais vitórias celestiais. Texto áureo: porque se de todo te calares nesse tempo, socorro e livramento doutra parte virá para os judeus. Mas tu e a tua casa perecereis. E quem sabe para tal tempo como este chegaste a esse reino? Esther 4:14. Na verdade e prática, vemos a perfeita vontade de Deus é nos guiar por caminhos que levem ao cumprimento de seus eternos propósitos. O desejo do Senhor é nos guiar para caminhos ou por caminhos bons, por caminhos que nos enriqueçam, por caminhos que nos façam prosperar, por caminhos que nos façam evoluir espiritualmente, por caminhos que nos façam evoluir mentalmente. Se ele tem esse desejo para nós, por que nos preocupamos? Introdução. No livro de Ruth, temos muitas referências ao nome de Deus. Nós vemos isso no decorrer do livro. Porém, no livro de Esther, existe uma escassez total do nome de Deus, ou seja, não é citado o nome de Deus em nenhum momento. É uma completa ausência de fato. O nome de Deus, ele está intimamente ligado à sua glória e bondade. Vamos ver um pouquinho sobre o nome de Deus, tá? Especialmente aquelas 4 letras hebraicas que são evitadas muitas das vezes a pronúncia por respeito e tal, né? Mas os judeus substituíram esse nome por Adonai, ou por Hashem, que quer dizer o nome. Ou seja, eles evitam falar o nome de Deus por respeito. Deus, quando ele ordena a construção do templo, lá em Deuteronômio capítulo 12, versículo 5 e 14, 23, nós vemos que ele vai dizer que ele colocaria no templo o seu nome. Então ele ordena a criação da construção, melhor dizendo, do templo, e ele vai dizer assim: colocarei no templo o meu nome, provando assim que o nome dele, nos trazendo isso, que o nome dele está diretamente ligado à sua presença. Quando ele fala colocarei meu nome, ele está dizendo colocarei a minha presença estará ali naquele lugar, né? Templo, santuário, o que significa isso aí? Lá no dicionário Pribéramo nós vamos ver que, primeiro, lugar consagrado pela religião. Segundo, a parte mais sagrada do templo de Jerusalém, onde estava a Arca da Aliança. 3, capela, templo, relicário, sacrário. Da questão figurada, nós vamos ver que é a parte mais íntima do coração e da alma. Ou seja, podemos trazer isso
já para uma questão figurada, e dizer que o nome do Senhor, ou seja, a presença de Deus, assim como estava sendo colocada no templo físico de concreto e pedras, né, também vai ser colocada no nosso templo, que é o nosso corpo, que é a nossa alma, ou seja, o nosso corpo é regido pela nossa alma. Então a presença do Senhor estaria conosco. Nós vamos ver ali o que a Bíblia diz em 2 Timóteo 1,14. Guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. Ou seja, vai falar ali sobre o Espírito Santo habitar em nós. Mais um texto que fala sobre o Espírito Santo habitar em nós, Efésios 2:22. No qual também vós, juntamente, sois edificados para a morada de Deus em Espírito. Né? O Espírito Santo habita em nós. Nós somos os templos do Espírito Santo sobre Cristo. Efésios 3,17, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações. Colossenses 1,27, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória desse mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Hebreus 3,6, mas Cristo como Filho sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, se tão somente conservamos firmes a confiança e a glória da esperança até o fim. Cristo e Pai habitando em nós, ou seja, Deus e Cristo. João 14:23 vai dizer, Jesus respondeu e disse-lhe, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viveremos para ele, e faremos nele morada. Deus e o Espírito Santo habitando em nós. 1 Coríntios 3,16, não sabeis vós que sois templo do Espírito, e que Deus habita em vós? Ou seja, somos morada do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso é um privilégio, isso é uma honra. É uma honra ter um ser tão poderoso, único como Deus, habitando em mim, habitando em você. Fique feliz, já isso basta para o teu sucesso. Por não ser citado o nome de Deus no livro de Esther, não quer dizer que Deus não está presente neste livro, né? Não quer dizer isso. Nós vemos que o Senhor, através, quando ele fala colocarei meu nome no templo, ele está presente, e também está presente em nós, que somos o templo, né? Esse corpo, esta carne, essa mente, é templo, é morada do Espírito Santo. Não é verdade? É morada de Deus, é morada de Jesus Cristo. Não é verdade? Porém, isso também é manifestado nas nossas atitudes, nos acontecimentos que ocorrem na nossa vida. Então, nós vemos que Deus está em nós por aquilo que ocorre na nossa vida, né? Mas sobre o nome de Deus, ó, entendendo o nome de Deus, Moisés e Deus lá no deserto, por exemplo, quando Deus vai se apresentar para Moisés, Deus vai falar para ele assim, Moisés, vá até o Egito e liberte o meu povo. E ele vai dizer, tá, Senhor, eu vou lá, mas eu digo quem me enviou, né? E Deus vai falar o seguinte, fala que eu sou enviou, porque o que acontece? Os egípcios, eles tinham muitos deuses, e todos os deuses egípcios tinham nomes. Por exemplo, Horus, Osíris, Ísis, Maat, Amon, Ra, né? Todos esses eram deuses egípcios, e eles tinham nomes. E os israelitas estavam também acostumados em reconhecer um deus egípcio pelo nome. Então, se Moisés fosse até o Egito e dissesse, olha, sigam-me, porque um Deus que eu não sei o nome, que eu não conheço, me mandou, os hebreus dificilmente iriam segui-los, porque os hebreus não iriam seguir um Deus anônimo. Então Deus fala, diga que o eu sou enviou. Nenhum nome, irmãos, entendam, nenhum nome terreno seria capaz de abarcar o conteúdo divino. Então esse termo que Deus colocou a si mesmo, a Moisés, e também disse a ele que dissesse ao povo egípcio, tanto a Faraó quanto os hebreus, veio muito a calhar. E o que acontece? É um nome que de fato representa a autoexistência de Deus. O eu sou determina a sua autoexistência. Então, o nome de Deus está ligado à sua existência. Ele quis dizer o seguinte, eu sou o que sou e ponto final, até porque a gente não entende Deus, a gente não entenderia. Os anjos não conseguem compreendê-lo de modo completo, quanto mais nós, carnais, limitados. Deus, ele é e sempre será. No Apocalipse, por exemplo, Deus, ele é descrito como aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir.
O interessante é que está escrito há de vir, porque não há de ser. Porque Deus quis mostrar que ele não se limita apenas a existir, mas ele é o ser que está apto para resolver qualquer problema que virá. Por isso ele diz o Deus que há de vir, porque nada que possa vir é novidade para o Senhor. Ele existe e age ao seu e ao meu favor. Ele é o nosso provedor. Tudo aquilo que possa vir a acontecer na história, ele continuará sendo apto para resolver qualquer problema. Por isso, quero dizer já aqui, fique tranquilo com o seu futuro. Nada que possa acontecer no seu futuro, seja bom ou seja mal, pode ser até algo imprevisivelmente ruim, Deus é apto para resolvê-lo. Não se preocupe, que faz você dormir melhor, que faz você viver melhor, o que faz você concentrar a sua vida em outras coisas produtivas que façam você crescer. Baseado no livro de Esther, nós vemos que Deus, embora o nome não estava ali, ele estava agindo, porque antes mesmo do problema surgir, ele já tinha colocado já tinha dado uma solução. Vemos então um exemplo que aquilo que Jesus Cristo falou. Ele falou assim aos judeus do seu tempo: antes de Abraão existir, eu sou. Por isso que nós percebemos o agir sábio e o agir divino no livro de Esther. A estratégia usada por Deus só demonstra a divindade daquela ação. Deus, ele é maravilhoso e age também na sua e na minha vida. Sendo assim, o livro de Esther, embora não tenha menção direta do nome de Deus, vemos ele agindo nos bastidores, vemos ele agindo nos corações, nas mentes, vemos ele agindo de modo efetivo e livrando o seu povo da morte. E com certeza, nenhum problema seu é maior do que o nosso Deus. Concluo dizendo, tem coisas em nossa vida que não entenderemos de imediato. Quando conseguirmos chegar ao nosso destino, à nossa conquista, veremos que no decorrer da nossa história, Deus sempre esteve presente, mesmo que não o vemos diretamente, mesmo que não percebamos diretamente, veremos, se não no decorrer, mas no final da história, que tudo que nós conseguimos, os livramentos, tudo ele proveu, foi ele quem esteve presente e nos deu a vitória. Tópico 1, essa foi a introdução. Tópico 1, a organização do livro. Subtópico 3, autoria e data. Acredita que o livro foi datado ainda no século 5 a.C., por volta de 460. Mas não se tem a autoria. Não se encontrou registros do autor do livro de Esther. No entanto, nós vamos ver o que está escrito em 2 Timóteo 3:16 e 17, que toda a escritura é inspirada por Deus. E a Bíblia está repleta de afirmações de que Deus já viu toda a história e a escreve-a. Efésios 2:10, por exemplo, diz assim, somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Em Salmo 139:6, por exemplo, vai dizer assim, os teus olhos viram o meu embrião todos os dias determinados para mim, foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Antes mesmo dos dias existirem, ele já tinha determinado quais seriam. Deus é maravilhoso e ele é atemporal. Efésios 1:11, nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. Efésios 1:5-6. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Isaías 14:24. O Senhor dos Exércitos jurou: certamente como planejei, assim acontecerá, e como pensei, assim será. Nada pode abalar os planos de Deus, nada pode impedir que eles sejam executados. É o Deus Todo-Poderoso que estamos tratando aqui.
Jeremias 10, 23. Eu sei, Senhor, que não está nas mãos do homem o seu futuro. Não compete ao homem dirigir seus passos. Veja bem como Deus dirige os nossos passos. Por que temer? Por que duvidar? Deixe nas mãos do Senhor as suas preocupações e faça aquilo que está sob o seu controle. Faça aquilo que lhe cabe. As suas responsabilidades você deve assumir, porém aquilo que você não consegue, deixe nas mãos de Deus. Portanto, é Deus quem guiou a história no período do rei Xerxes e de Esther. É ele quem dispôs Esther como rainha e livrou os judeus da morte. É ele quem guia seus passos e sua história também. Jeremias 29:11, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Se todos os planos de Deus é bom, e não tem como não ser, porque ele conhece todos os caminhos, por que duvidamos? Se os planos dele é bom, por que não dormimos? Por que não conseguimos entregar a ele as nossas dificuldades e confiarmos nele? Você dormirá melhor, você trabalhará melhor, você terá tempo de prosperar, você terá tempo de pensar em coisas produtivas, você terá tempo de evoluir mentalmente. Deixe aquilo que você não consegue fazer nas mãos do Senhor. Texto, ou melhor, tópico 2, o contexto histórico, subtópico 1, o povo hebreu no exílio. Em Ezequiel 36, 16 ao 25, nós vamos ver que o exílio babilônico durou 70 anos. E isso serviu para extirpar do povo a idolatria. Porque em Romanos 1, 18 ao 25 vai dizer assim, ó, Deus abomina todo pensamento, sentimento e comportamento idolátrico. Nada em nossa vida pode ocupar o lugar de Deus. E qual é o lugar de Deus? A primazia, o primeiro lugar, o que é melhor. Significado de idolatria, vamos lá, significado é culto a ídolos. É você cultuar a ídolos. Significado de culto, honra, louvor, homenagem a uma divindade. Pensa comigo. Quem de fato merece sua honra? Quem de fato merece a sua homenagem? Quem de fato merece o culto que você vai oferecer, se não Deus? Vamos pensar um pouco por um lado racional, frio, sem sentimento. Independente se você é ateu, pensa comigo. Deus te deu inteligência para pensar por si só. Deus criou um ambiente para que você pudesse tirar desse ambiente tudo que você precisa. Aí você comete um erro mortal. Que erro foi esse? Em termos objetivos, a desobediência. Que caminho foi usado pela desobediência para se tornar um pecado, embora a desobediência seja um pecado, mas que caminho foi esse usado, porque tem a desobediência, mas existe um caminho que caracterizou a desobediência. Qual foi? Querer obter um conhecimento que nós não poderíamos suportar. Só Deus poderia suportar, que era o conhecimento do bem e do mal, ou seja, Deus, ou seja, o conhecimento que só Deus pertencia, que era saber a possibilidade de não fazer o que é certo. Conhecimento do bem e do mal é saber que existe uma forma de você fazer algo que não é a forma correta. Conhecimento do bem e do mal. Porque não se tinha dúvidas do que era correto. Não se existia na mente humana um outro caminho. Era muito tranquilo para o homem aceitar o correto, porque era correto. Depois que entrou na natureza humana o conhecimento do bem e do mal, existiu então o conhecimento de que era possível não fazer o que é certo. E esse conhecimento está em Deus. Deus sabe que existe uma forma de não fazer o que é certo. Mas ele consegue fazer o que é certo mesmo sabendo que existe algo que pode ser feito de modo errado. Porque, veja bem, o que é fazer o errado? O que é saber ter o conhecimento do mal? É saber que existe um caminho errado e que esse caminho também gera prazer. O caminho bom gera prazer, o caminho errado também gera prazer. Certo? Por exemplo, eu sei que eu consigo comprar uma casa trabalhando, guardando dinheiro. Mas eu também sei que posso comprar uma casa roubando. Posso comprar uma casa sendo corrupto. Gera um prazer. Burlei o sistema. E também o fato de você comprar uma casa pelos termos certos também gera um prazer. Conquistei, lutei, adquiri conhecimento e venci aquela dificuldade. Ambos geram prazer. A diferença do prazer negativo é que você, junto com o prazer negativo, vem
uma atrofia mental, vem a comodidade, a preguiça. Você não quer passar os processos ou seguir os processos para conseguir de modo lícito e real o que é bom. Você quer conseguir de modo fácil. Isso é preguiça, isso é não querer passar o processo, sofrer o processo. Isso atrofia a sua mente, isso atrasa a sua mente. Você não evolui. E cada vez que o ser humano fazia isso, o ser humano morria um pouco mais. Porque o salário do pecado é a morte. E vendo que você não conseguiu, você e eu, o ser humano em geral, não conseguiu lidar com essa responsabilidade de saber o bem e o mal, e queria morrer para sempre, ele vem e morre por você. Ou seja, em seu lugar. E com essa atitude, ele te dá uma nova chance de zerar tudo e recomeçar de novo. Podendo chegar a ser o que for um dia. Você não acha que de fato essa pessoa, esse alguém que fez isso por você, é alguém que de fato merece unicamente a sua adoração? Será que não é essa pessoa que morreu por você sem ele precisar? Ele podia matar todo mundo, destruir tudo e fazer tudo de volta. Mas ele se compadeceu de você, por você e por mim. E se entregou por mim e por você. Pensa comigo. Mesmo você sendo ateu, sendo qualquer outra religião, pensa comigo. Se não é essa pessoa que merece a sua adoração. Subtópico 2. O fim do exílio. E subtópico 3. O pós-exílio. Deus desperta o rei Ciro a libertar os judeus. Mas o povo judeu permanece nas cidades da Pérsia, em Suzã, porque era mais cômodo. Era difícil ter que sair de Suzã, deixar a sua estabilidade, aquilo que você já construiu, para peregrinar, ir até Jerusalém, reconstruir uma cidade destruída, então é mais fácil ficar. Eles preferiram o que era mais cômodo, conhecimento do bem e do mal. Se existisse o conhecimento do bem, ou se você conseguir suportar o conhecimento do bem e do mal, e é possível, através de Jesus e do Espírito Santo, mesmo assim fazendo o que é correto, o povo de Israel saberia que, por mais que fosse difícil, o correto e mais galardoador, ou seja, mais compensador, era ir até Israel, por mais que fosse difícil, reconstruir e ter a sua identidade de volta. Ter a presença de Deus de volta, não ter as influências externas. Mas eles preferiram ficar mais cômodo no lugar que estavam. Já construí casa, o mesmo pecado da mulher de Ló. Mas eu já tinha uma casa, já tinha uma estrutura, eu era bem de vida ali, abandonei tudo, olhou para trás, virou estátua de sal. Porque idolatria. Preferiu ficar onde estava, colocou as suas coisas, os seus bens acima de Deus, acima da orientação de Deus. O povo confiou que os governantes da Pérsia sempre seriam benevolentes com eles. Jeremias 17, 5, 6 diz assim: maldito o homem que confia no homem. Porque, no versículo 6, esse homem morará no deserto, será como um arbusto, que não sente quando veio o bem. Ou seja, Deus fez um bem para eles e eles não perceberam. Que aquele livramento era algo bom, era necessário. Que não pode se confiar em homem, tem que se confiar em Deus. Deus liberta o povo e eles rejeitam essa liberdade, preferindo ficar no lugar onde eles foram escravos. Muitas vezes Deus nos liberta de situações que nós pedimos tanto para Ele nos libertar, que nós penamos tanto para conseguir, mas nós permanecemos próximo daquilo que fazíamos mal. Deus me libertou da bebida, mas de vez em quando eu ainda fico perto de pessoas que bebem. Deus me libertou das drogas, mas eu tenho amigos que usam drogas perto de mim. Irmão, qual que é a chance disso dar errado? Qual que é a chance de você voltar a praticar atos ruins? Eu era viciado em pornografia, mas agora não sou mais, mas eu assisto vídeos e filmes que me remetem, que me dão gatilhos mentais daqueles vídeos que eu assistia. Qual que é a chance de você cair de volta? Mardoqueu não entendeu isso. Mardoqueu pensou assim: eu estou aqui, mas eu não preciso me sujeitar aos termos de Suzã, aos termos da Pérsia. Se você depende de algo, você sempre vai ter que se sujeitar àquele algo. E Mardoqueu não entendeu. Quando teve que se prostrar, demonstrar reverência a um dos que tinha uma posição elevada, no caso Amã, o que ele fez? Ele recusou-se a fazer isso e gerou esse grande problema. Não é possível depender de algo e obedecer aquele algo só quando você quer. Se você está ali, tem que fazer a vontade daquilo que está mantendo você. E no caso de Mardoqueu era Suzã,
era a Pérsia. Ele tinha que se gerenciar, se reverenciar a autoridade. Né? Por isso, quando Deus nos libertar de alguma situação de escravidão, a qual nós não aguentamos mais, vamos sair. Tire tudo aquilo que te remete àquilo. A palavra do Senhor fala o seguinte: se um olho faz você pecar, arranque e o jogue fora, fique só com o olho. Claro que é algo figurado, mas ele está dizendo o seguinte: se existe algo na sua vida que ainda faz você pecar, destrua aquele negócio. Arranque as raízes. Não fique próximo. É melhor você ir para o céu, vamos supor, sem um olho do que com os dois ir para o inferno. É melhor você abandonar essa amizade destrutiva e âncora que te faz parar, que te faz estagnar, do que ir com seus amigos tudo para o inferno. É melhor você largar eles e ir para o céu sozinho do que ir para o inferno com todos eles. Tópico 3. Propósito e mensagem. Subtópico 1. Providência divina. E 2. Uma falsa estabilidade. O principal propósito do livro de Esther é registrar o cuidado providencial de Deus com o seu povo a despeito de suas más escolhas. Porque Deus era, é e há de vir. Ele quer mostrar, através do livro de Esther, o seu cuidado, que ele providencia, é o Deus que provê. Lembre de Abraão e Isaac. Quando Abraão estava pronto a matar Isaac, Deus proveu um cordeiro para o sacrifício. Deus é o Deus que provê. Né? O povo agora estava em uma situação em que nada podiam fazer se Deus não interferisse. Mas mesmo assim Deus tinha já trazido uma saída ao colocar Hadassah ou Esther no reino. Que ação sábia de Deus. Nós sabemos que é Deus porque é uma ação sábia. Porque ele era, ele é e há de vir. O que é maravilhoso no agir de Deus é como ele faz isso sem interferir no livre-arbítrio. Você pode falar assim, mas ele é poderoso, para ele é fácil. Irmão, a questão não é essa. A questão é que ele faz o que faz, sem passar por cima de nenhuma das suas leis. Ele faz o que faz, ele livra você, mesmo você tendo pecado, sem se sobrepor a leis dele, sem se sobrepor a leis humanas, e sem se sobrepor, o que é mais importante, a lei do livre-arbítrio, porque ele não pode, ele decidiu não mexer no seu livre-arbítrio, ele decidiu não fazer você ser um robô. Ele quer você livre, e ele está ensinando você a ser livre, mas o povo de Israel não entendeu. Deus age nas estruturas humanas de modo educado, suave e perfeito, pois ele chega em lugares onde ninguém chega e faz aquilo que ninguém faz. 3. A festa do Purim. Purim é o plural da palavra lançar sorte, por Amã ter lançado sorte para fixar o dia da morte dos judeus. A festa comemora a frustração deste nefasto plano diante da providencial ação divina para a libertação do seu povo. Irmãos, é maravilhoso a soberania divina, não encontra limites. Ele age em qualquer época ou lugar para cumprir os seus propósitos. Deus, ele é maravilhoso, maravilhoso. Por quê? Porque, mais uma vez eu repito, ele era, ele é, e ele é aquele ser que há de vir. A sorte existe mesmo? Porque veja, festa do Purim, festa de sorte lançada, né? E eu me peguei um dia desse pensando o que era sorte. E eu quero dar uma abertura aqui para a gente discutir, ou para eu repassar, na verdade, para vocês, sobre isso. O que é sorte? Né? Eu às vezes me peguei pensando sobre isso. E ao longo da minha vida entendi que a sorte ela existe. Só que não da forma como muitas pessoas pensam, ou como da forma que eu pensava. Que a sorte é algo aleatório. Muito pelo contrário. A sorte não é algo aleatório. A sorte é, por exemplo, existe a natureza. A natureza está funcionando de modo, vamos dizer assim, natural, automático. Deus a criou com regras, Deus a criou com limites, Deus a criou com um continuar, Deus a criou com determinados requisitos e delimitações, e ela segue o seu ritmo, ela segue o seu caminho, conforme Deus determinou, assim como o mar vem, para e retorna. Deus determinou isso. Na minha visão, a sorte é, por exemplo, no decorrer da natureza, no decorrer da vida, no decorrer da existência do ser humano, no decorrer da sua existência, no seu ecossistema, na sua família, no seu dia a dia, a gente comete erros. E esses erros nos custam
Tem um preço, nos custa um preço. E muitas das vezes esse preço nos destruiria. E Deus age a nos livrar, nos tirando da situação que naturalmente, por conta de algo que nós fizemos, porque aquilo que você planta, colhe, que nos destruiria, ele nos livra. O agir dele em nos tirar de determinadas situações, eu chamo de sorte. Porque dentro do caminhar natural das coisas, você fez coisas e deveria tomar certo destino por conta daquilo que você fez. É natural. E Deus não permite que você seja destruído pelos seus atos, por algo que você fez. Isso para mim é sorte. Ou seja, a ação de Deus ou inação de Deus é para mim o que gera a verdadeira sorte. Por exemplo, na sua gestação, os líquidos da sua mãe, se tivessem alterados, você nasceria de uma forma, talvez com sequelas, com defeitos. Quantos acidentes você teve e você sabe que se tivesse acontecido, você não estaria como estaria hoje, talvez até com problemas físicos ou mentais. Isso para mim é sorte. Deus livrando você. O que eu posso dizer? Que então, concluindo, que a sorte é o próprio Deus. E vemos isso na história de Esther, na história do povo judeu, na época do rei Xerxes, na época da Pérsia, quando estava sobre o domínio dos judeus da época. Então sorte existe e tem um nome. É Deus. Reflita nisso. Quero trazer agora, terminamos mais uma lição, mas eu disse no início do vídeo que eu ia trazer um desafio. E o desafio que eu quero trazer para você é bem simples. Confiar em Deus, baseado em tudo isso que nós vemos e ouvimos, e está na lição da EBD, né, da nossa escola bíblica dominical, de número 6, que tem por título o livro de Esther, do dia 11 de agosto agora. Este texto, esta lição nos traz muitas ferramentas que nos ajudam, que com certeza te ajudarão a passar por várias situações. E uma delas e é o desafio que eu quero trazer aqui, confie em Deus. Né? Eu tenho filhos, e quem tem filhos já fez isso. Que é de repente você colocar o seu filho numa certa altura e falar: filho, pule. Pai segura você. Quem já fez isso? Com certeza você já fez se você tem filho. E você percebeu que o seu filho, quanto menor mais confiança ele tem. Ele vai se lançar aos seus braços. Ele não vê altura, ele não vê dificuldade, porque ele simplesmente confia no que você falou. Quero desafiar você, assim como uma criança, a confiar em Deus e se lançar nos braços dele, de modo a não pensar em mais nada. Claro que você vai cumprir as suas obrigações, você vai cumprir aquilo que lhe cabe, você vai fazer o que é correto, o que é justo, o que é certo. As suas responsabilidades você vai assumir. Se você é um pai, você vai cuidar bem da sua família, dos seus filhos. Se você é uma mãe, você vai edificar o seu lar. Se você é um trabalhador, você vai trabalhar para o teu patrão como se você estivesse trabalhando para Deus. Mesmo que ninguém esteja olhando, você vai fazer o que é correto. Mas, naquilo que se trata impossível, naquilo que você não pode fazer, confie que Deus fará. Faça isso por uma semana e veja a sua vida ser transformada de uma posição para 180 graus. Você vai ter uma vida totalmente transformada. Não reclame, confie em Deus e você vai ver os milagres dele na sua vida. Confie em Deus e ele tudo fará. Muito obrigado por mais essa oportunidade. Espero que essa lição tenha edificado a sua vida. Espero que você, como professor de EBD, possa ter mais ferramentas e mais argumentação para então ter uma aula de mais excelência. Tá bom? Muito obrigado e até o próximo vídeo.